Uma boa noite a todos, primeiramente. Quero agradecer a generosidade da Abrame de nos convidar para estarmos aqui juntos. Eu me lembrei da Elizabeth falando do nosso querido Jerônimo, que eu tive a alegria de conhecê-lo em Porto Alegre, e onde nós iniciamos uma bela amizade, com várias revelações da espiritualidade em relação às vidas passadas daquele grupo que se criou ali, junto a ele. Ele que foi o bruxo de Mênfis, né, no livro Romance de uma Rainha, e que aparece em várias encarnações nos romances de Rochester, e se tornando esse servidor de Jesus. E o nosso irmão Jerônimo, certa feita, assistindo uma palestra do Divaldo, aquele orador que emociona, né, que instiga as nossas emoções, e o Jerônimo, como se sabe, ele era tetraplégico, vivia numa cama ortopédica, e botaram a cama dele ali do lado do auditório, ali das cadeiras, para assistir o Divaldo. E tinha no público um bêbado que estava assistindo a palestra do Divaldo e ficou entusiasmado, né? E olhou para o nosso irmão Jerônimo e disse: é esse. E chegou lá e disse assim: meu irmão, em nome de Deus, em nome de Jesus, levanta-te. E o Jerônimo, né, preocupado, porque ele gritava, né? Não dá, meu irmão, não consigo. E aí o bêbado, com mais ênfase: em nome de Deus, em nome de Jesus, levanta-te. E o Jerônimo já envergonhado, porque devia, embora cego, né, devia estar imaginando ali o tumulto. Não dá, meu irmão. Ó homem de pouca fé. Pode passar os slides para nós, por gentileza, então? Antes de dar início. Tá bom. Bem, então, nós, acompanhando a civilização humana, na história da civilização, desde a Lemúria, né, pessoal, até hoje, como o nosso irmão Divaldo, nosso irmão Emmanuel nos fala, que estamos na era da civilização ariana, nós tivemos várias civilizações, vários povos, com seus apogeus e os seus declínios. E os historiadores e sociólogos, fazendo uma análise dessas civilizações, identificaram alguns sintomas que sinalizavam, então, esse processo de declínio. Assim aconteceu com os Incas, os Maias, o Império Bizantino, a Mesopotâmia, os Fenícios, o Império Romano, civilizações que tiveram aquele apogeu enorme, mas que, com o passar do tempo, foi se declinando e muitas desapareceram. E esses historiadores e sociólogos, analisando o momento histórico que nós estamos vivendo, nos alertam que nós vivemos hoje também uma crise enorme. E uma crise muito mais significativa, muito mais profunda e complexa do que anteriormente, dado o momento histórico que nós vivemos com a globalização, em que os meios de comunicação nos aproximaram uns dos outros, de uma maneira muito mais imediata, muito mais intensa. Então, hoje, a crise que nós vivemos é uma crise de ordem mundial, que envolve toda a coletividade humana. Nós tivemos avanços tecnológicos impressionantes nos últimos séculos. A própria medicina, ela avançou muito, com cirurgias cada vez menos invasivas, o advento do antibiótico, que curou patologias que antes matavam, as pneumonias, a tuberculose. Então,
nós vivemos um momento de avanços significativos em toda a área do conhecimento científico. Mas nós percebemos que o aspecto moral não acompanhou esse avanço cognitivo, esse avanço científico, tecnológico. Então, hoje nós temos muito poder em nossas mãos, temos uma energia nuclear que nós dominamos, mas não temos maturidade moral, emocional para lidar com tanto poder, que pode até ser a causa da destruição do nosso planeta. Então, nós vivemos momentos muito delicados, muito preocupantes, dada essa dicotomia entre esse aspecto científico, tecnológico e o aspecto ético, moral, de valores. Se nós pegássemos o nosso celular e voltássemos, vamos dizer, 500 anos atrás, na época que o Brasil foi descoberto, em 1500, e chegássemos com o nosso celular, nós seríamos condenados por bruxaria e queimados na fogueira. Porque é uma coisa que... Mas como? Um aparelho que vê, que fala do outro lado do mundo, né? Ia gerar um impacto enorme que exigia, isso é bruxaria. Veja como se avançou muito, né, a ciência e a tecnologia nesse período, a ponto de gerar tanto impactos na atualidade. E hoje nós vamos viver o que nós chamamos de pós-modernidade. Vou ter que chegar um pouquinho mais para o lado, porque vou ter que acompanhar os slides daqui também, né? E a pós-modernidade, ela vai começar simbolicamente com a bomba de Hiroshima. De uma maneira metafórica, a bomba de Hiroshima, ela vai demarcar o surgimento da pós-modernidade. E nesse período surgiram muitas mudanças velozes e intensas que modificaram o panorama da nossa sociedade moderna. Houve a Segunda Guerra Mundial, né? E com a Segunda Guerra Mundial, os homens foram chamados ao campo de batalha. As indústrias estavam produzindo muito, as armas precisaram ser produzidas, e as mulheres foram chamadas, então, a assumir o papel dos homens nas indústrias. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, com o avanço da indústria, né, em termos econômicos, a pós-modernidade é chamada de sociedade pós-industrial, né? Houve uma série de mudanças, então, significativas. Veio a televisão, veio o conforto, a geladeira, veio também os automóveis, com os avanços da indústria, e aí o apelo da mídia para o consumismo, o avanço do materialismo utilitarista. Então, do ponto de vista social, vivemos sociedade pós-moderna, e que, numa linguagem econômica chamada sociedade pós-industrial, que tem início com a bomba atômica de Hiroshima, como sendo apenas uma demarcação metafórica, né? E tem alguns sintomas que caracterizam a pós-modernidade. Perda da identidade generalizada, vazio constante, niilismo, individualismo, valorização extrema da imagem sobre a realidade, ou seja, a época do hiperreal. E, nesse sentido, a imagem sempre é melhor, mais viva e importante do que a própria realidade. Para Joana de Ângeles, chegamos a este ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista, que objetiva possuir, dominar e gozar por algum momento. Esta é a meta que se atira desarvorado o homem na atualidade. Então, a partir do surgimento do capitalismo da tomada da razão, algumas mudanças foram ocorrendo.
houve uma perda de valores tradicionais, fortemente ligado à questão da família, da religião, né? A modernidade, ela tinha uma ideia que a pós-modernidade seria um avanço do ponto de vista da ideia de igualdade, fraternidade, em que nós avançaríamos no sentido de uma harmonia, de um respeito das nossas diferenças. Mas, no decorrer desse processo, aquilo que mantinha os valores da sociedade moderna começaram a ser questionados. O próprio Estado, como detentor da orientação, né, da condução da sociedade, a igreja, a família foi começar a ser questionada, começou a ver os divórcios após a Segunda Guerra Mundial, e começou também a se perder os valores éticos, as virtudes, que eram a base de sustentação da sociedade moderna. Havia aquela coisa do fio de bigode, né, pessoal? O contrato era a palavra valia antigamente. Hoje nem o contrato assinado muitas vezes vale, né? Vocês que são juízes sabem mais do que isso, né? Então, isso implicou numa fragilidade das redes de relações, da falta de compromisso, permitindo a evasão da racionalidade instrumental. Então, como consequência, surgiu, né, hoje, atualmente, um princípio esvaziador, uma perda de referências. O sujeito foi perdendo aquilo que movia ele, que norteava a sociedade, perdendo a própria substância em si mesmo, o que os filósofos vão chamar de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. Vamos perdendo a nossa identidade, quem nós somos, o que nos move, quais são os valores que ditam a nossa vida de relação. E como consequência disso, né, nós vamos ter os seguintes sintomas que esses sociólogos, historiadores, então, analisando a pós-modernidade, vão nos trazer. Primeiro, o materialismo, onde prepondera o interesse material sobre os valores humanos, onde o ter sobrepõe o ser. O hedonismo, que é o prazer pelo prazer. A busca desenfreada da gratificação, do prazer imediato. O permissivismo gerado pela falta de regras baseado na premissa que tudo é permitido e tudo é bom, desde que você se sinta bem, né? Então, hoje há uma permissividade doentia. A gente vê isso até na própria família. Hoje, não é mais os pais que mandam nos filhos, são os filhos que mandam nos pais. Não se tem mais o limite. O próprio judiciário de ver, né, que ele perdeu muito das suas referências. Há uma permissividade até excessiva, a ponto de vista social. As pessoas acham que pode ter relação sexual na rua. Por quê? Porque a subjetividade, o individualismo, ele passa a ser mais importante do que o coletivo. O importante sou eu. O importante é eu gozar a vida, é eu ser feliz. E isso está acima da coletividade. Há um relativismo de tudo, onde não há nada absoluto, né? As verdades são flutuantes, a indiferença predomina e a subjetividade dita as regras. Então, aqueles valores que eram bases, sólidos, se derreteram. Então, tudo é relativo, tudo é subjetivo. Isso a gente vê na própria bioética, né? Quando a gente vai falar em defesa da vida, nós sabemos, isso é cristalino, é científico, que a vida começa na concepção. Não há nenhuma dúvida no meio médico quanto a isso. Mas se começa a criar conceitos relativistas para sobrepor uma verdade. Quer dizer, essa verdade não interessa. O importante é a minha verdade. Só que a minha verdade, ela parte da minha subjetividade, do meu interesse, e não do interesse do coletivo. Então, para alguns médicos, não é mais importante o início da vida. Não, é a maturação do sistema nervoso central. Mas de onde que tu tirou isso? Mas se criou.
e se defende como uma verdade. E aí, essa subjetividade começa, então, a servir esses conceitos relativos para interesses outros, que não é a verdade como verdade absoluta, mas a minha verdade. A verdade é a partir do meu olhar, que se torna mais importante que a verdade realmente, uma verdade verdadeira e que tem uma base ética e moral. Então, nós vamos ver na própria medicina, quando, então, se questionava o uso de embriões para a pesquisa médica, teve uma médica, ela disse, não, criou um conceito chamado pré-embrião. Então, a partir de agora, a concepção, o zigoto, ele não é mais embrião. Ele só vai ser embrião quando ele implantar no útero. Então, esse período de nidação, em que o zigoto ele vai se dirigindo para o útero, ele não é mais embrião, ele é um pré-embrião. Por que ela fez esse conceito? Porque ela queria fazer pesquisa genética. E aí criou, então, e como ela é uma cientista, ela advogou em causa própria, vendeu esse conceito e muitos compraram. E a partir daí, então, começou a se desrespeitar a vida, porque ali não era mais um embrião, era um pré-embrião. Então, vocês percebem que esse relativismo, essa subjetividade, passa a servir, então, a um pensamento que não está preocupado com verdades absolutas. E isso predomina na nossa sociedade atual, em todas as áreas do conhecimento, não só na medicina, no judiciário também, provavelmente há muito disso. O consumismo, representado pela liberdade, pelo predomínio da cultura do desperdício, se vive para consumir, né? O niilismo, né, que é a descrença de Deus, sustentado pela volatilidade, pela indiferença e pelo pessimismo. Então, esses são os sintomas da pós-modernidade. Não está passando, vamos ver se a gente consegue. Não sei o que houve aqui, mas sempre tem alguma dificuldade, né? Uma obsessão dos aparelhos também. Tem que fazer uma desobsessão forte, né? Já vem um pessoal aqui da desobsessão do Salvac. Passou, né? Então, segundo Bauman, né, que é um sociólogo polonês, ele desencarnou recentemente, é um dos maiores pensadores e escritores sobre a pós-modernidade. Ele prefere chamar a pós-modernidade de modernidade líquida, porque tudo está derretido, tudo é volátil, tudo é líquido, nada tem consistência. Então, Bauman ele vai dizer que ser para a realidade atual significa, hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado. Movemo-nos e continuaremos a nos mover, não tanto pelo adiamento da satisfação, mas por causa da impossibilidade de atingir a satisfação. O que está em declínio é a certeza de que as ideias modernas, que guiariam até uma sociedade boa, justa, igualitária, fraterna, o resultado disso são comportamentos onde não existe a reflexão dos efeitos, onde as consequências não importam, onde os atos são desprovidos de implicações maiores, um universo onde o outro é relegado, negado, e a responsabilidade deixa de ser uma necessidade. Então, eu nego o outro, o importante é eu, a minha subjetividade, o meu individualismo, né? A minha satisfação e a minha insatisfação, porque por mais que eu busque a gratificação nessa sociedade pós-moderna, ela nunca acontece na sua totalidade, né? Então, há realmente um sentimento, né, de insatisfação. Então, vive-se um momento presente sem grandes perspectivas, à espera de um futuro vazio, sem qualquer valorização de tudo que se construiu através do passado. Essa volatilidade se reflete, inclusive, nos relacionamentos humanos, transformados conforme Bauman, em afetividade líquidas,
flexíveis e seguras. Então, tudo é volátil. Tudo é derretido, até as relações. Hoje eu fiquei, não é? Amanhã não fiquei mais. Hoje os jovens, eles disputam numa festa quantas pessoas vão beijar. Falta profundidade hoje na vida. Tudo é superficial, inclusive as relações. E é uma dificuldade de ficar preso na realidade, de aguentar a realidade, sentir a realidade. Por quê? Porque a sociedade pós-moderna nos puxa por uma ideia de prazer, de venda de imagens, de sedução materialista, e que vai gerando uma ansiedade de comprar, e a liberdade que foi deslocada, então, para o materialismo. É livre aquele que consegue comprar mais, quem consegue gastar mais, e tem dinheiro para fazer o que quer. Esse é o conceito de liberdade hoje em dia. Que Bauman fala que é uma falsa liberdade. Essa liberdade da pós-modernidade, na verdade, é uma escravidão ao consumismo. Então, nos vendem uma ideia de liberdade, mas que nos aprisionam e nos retém nessa necessidade. Então, hoje nós temos o melhor celular, mas foi feito para durar algum tempo. Aí vem outro celular melhor, um outro computador, e assim vão criando necessidades, e uma insatisfação constante. Porque nada foi feito para durar hoje em dia. Tudo é renovável. Tudo se transforma. Nada é sólido. Tudo é derretido. Desde os elementos tecnológicos até os níveis das relações humanas. O termo liquefação é uma metáfora para exprimir o dinamismo do processo de transição para a pós-modernidade, que tem como característica o derretimento da tradição, tais como as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações. Pode passar? O que está acontecendo é uma progressiva passagem de uma sociedade disciplinar, conhecida como moderno, para uma sociedade de controle. A sociedade cria estímulos e atrativos para que se permaneça cada vez mais tempo na televisão, no computador, nos shoppings, nos aeroportos, apelos de um mundo de consumo e diversão. A permanência, paradoxalmente, acaba sendo a incapacidade de permanecer realmente com a vida e sermos responsáveis por ela mesma. Então, há uma aceleração, a mente não para, né? Esse apelo da mídia, do marketing, da televisão, do consumismo, nos gera um ritmo desenfreado, né? Uma mente acelerada, que nos dificulta a pararmos. A gente está em casa, tem que mexer no celular. É difícil largar o celular, porque a imagem nos seduz. A gente fica curioso. E quando vê, já passou as horas, a gente está ali naquela imagem, naquele conteúdo, e ali nós ficamos naquela permanência fora, na verdade, da realidade. Estamos presos numa imagem. O que vão chamar os estudiosos da pós-modernidade de hiperreal. Nós vamos falar mais adiante. Pode passar um pouquinho? O mal-estar moderno é visível e trivial, expressado na linguagem do cotidiano do trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse lazer ou ócio criativo, que gera estresse, a perversão, a depressão, a obesidade e o tédio. Então, hoje em dia, a gente está mais levado a trabalhar cada vez mais, a não ter lazer, né? O lazer é o trabalho, isso é uma frase que as pessoas dizem, né? Meu prazer é trabalhar, né? Então, existe um discurso, né, de estar sempre buscando cada vez mais as coisas materiais. A única responsabilidade refere-se à responsabilidade de uma suposta emancipação, a tarefa da conquista da liberdade e da felicidade, que foi deslocada da sociedade para o indivíduo, ou seja, ela foi privatizada, desregulamentada. Pode passar? Então, a consequência desse processo, uma criação artificial de desejo, onde os bens de consumo
são apresentados e transformados em necessidade real e intensa, e tão logo consumidos, já implicam em novas necessidades. Já que os artefatos são rapidamente ultrapassados por novos modelos, constantemente criados. Exemplos deste fato estão espalhados em todo o ambiente da nossa vida afetiva e prática. Temos necessidade de novos modos de ser, e essa necessidade cria uma onda de desejo pelo novo, pois é o novo que me dá a possibilidade de ser melhor e diferente do outro. Dada a natureza inatingível do último e sendo a produção do desejo incessante, movimenta-se a engrenagem da máquina consumista. Então, isso é alimentado. Tudo tem que ser renovado, ideias, pensamentos, conceitos, né? Nada é sólido, nada é sustentável. Pode passar. O resultado disso é que a liberdade foi deslocada para a cultura do consumo, como nós falamos, gerando um individualismo que foi focado no consumo. Ser consumista, hoje em dia, é um estilo de vida, nos tempos líquidos. A solidariedade, a ideia de comunidade se perdem, e o conceito que permeia os tempos líquidos é o da insegurança existencial num tempo de indefinições e incertezas. Vocês devem lembrar, no tempo dos nossos pais e avós, que um dos maiores acontecimentos era a missa de domingo, não era, pessoal? O meu pai, ele veio da colônia, né? Ele não tinha muito. O meu avô era uma pessoa muito humilde, então ele disse que só botava o sapato na hora que ele estava na igreja. Depois ele tirava o sapato, porque não podia gastar. Então a gente botava a melhor roupa, porque nós íamos lá, então, na missa. Hoje, os nossos templos são os shoppings. Nós pegamos a família, porque lá estão os nossos deuses, as vitrines maravilhosas, né? Nós ficamos lá olhando e cultivando aquela coisa maravilhosa que a gente quer adquirir, né? E outras coisas que vão surgindo, que a tecnologia vai nos vendendo como necessidade, como uma coisa mais nova, moderna e maravilhosa para facilitar a nossa vida. A gente compra e fica parado lá, né? Esses dias eu estava conversando com uns amigos que compraram umas panelas lá que a esposa pediu, né? Deu tanto trabalho para lavar que eles não usaram nunca mais, né? Para fazer pão lá, que fazia tudo, deixava lá, e o pão ia dormir, o pão ficava pronto no outro dia, né? Então, se vendem, né, facilidades que nada mais, às vezes, é a necessidade do consumir cada vez mais. Pode passar? Então, o Rogers vai relacionar o homem moderno com o homem light, né, o homem sem sabor, sem consistência, sem profundidade. Né? Hoje o homem está esgotado, ele está sem energia, está sem vitalidade, ele busca apenas o sucesso, vive para o triunfo, unicamente para si, né? Engolfado em bem-estar, nos prazeres, esvaziado de uma autêntica alegria. Né? Porque as coisas nos seduzem, mas nos frustram. Porque diz, olha, se tu comprar aquela calça, se tiver isso e aquilo, tu vai ser feliz. Só que aquilo muda constantemente. E surgem outros atrativos e outras necessidades. Pode passar? Os medos de hoje são os mesmos, não são os mesmos. São mais agressivos e profundos. Se outrora a velhice figurava como uma condição normal do ser humano, na pós-modernidade essa condição parece um defeito. Se, por um lado, a medicina moderna, a cura de certas doenças e os cuidados para com o corpo geraram a possibilidade de uma vida mais longa, produtiva, por outro, geraram também uma não aceitação das limitações do próprio corpo e das suas características naturais. O medo de não ser aceito parece gerar uma quase necessidade de entregar-se a padrões corporais pré-estabelecidos, especialmente as pessoas mais jovens. Então, se tu não tiver um corpinho, né, longilíneo, magro, tu não é belo, conceitos, o medo de envelhecer, o medo de morrer. Sabe aquela história do elixir da longevidade, né, que tinha aqueles contos, que tinha que achar
aquela fonte da juventude, bebia dela, ficava eternamente jovem, isso continua, através das vitaminas, das cirurgias, né? A gente só mudou o discurso. Mas a busca da longevidade continua. Só que isso gera cada vez mais esse medo, essa falta de limite, até onde nós vamos. O limite que a gente não dá aos nossos filhos, a sociedade não tem também com relação ao resto. A gente perdeu a noção do que é certo e o que é errado. A gente perdeu a boa medida das coisas. E isso nos dá uma sensação de estar flutuando, perdidos, sem base. Isso gera insegurança. Pode passar? Sociedade pós-moderna irá favorecer o surgimento de um hedonismo socializado pela mídia, de certa forma, respondida pela própria sociedade como sintoma da sociedade de espetáculo. Na sociedade ocidental pós-moderna, a visibilidade de cenas tende a ser obscena, quando exclui a dimensão da subjetividade e da privacidade das pessoas. Aquilo que nós falamos, o permissivismo excessivo, né? A gente perdeu a vergonha, pessoal. A gente está sem vergonha. Eu não canto para vocês, eu não sou Elizabeth Barbosa, né? Para não ferir os ouvidos de vocês. Eu vou cantar lá no chuveiro e baixinho, né? Porque eu tenho vergonha. A vergonha não deixa de ser um respeito pelo outro. Porque eu não quero ferir as pessoas com a minha voz. Mas hoje em dia as pessoas perderam a noção da vergonha. Há uma permissividade em tudo, né? Anulou-se a dimensão do privado. Tudo é público. Desde o cotidiano dos ansiosos, pela fama dos ex-anônimos, né, do programa televisivo, Big Brother, da revista Cara, e também das pessoas que estão filmando alguma coisinha, ela chega lá, né, e dá uma ceninha assim, né, para ficar, nem que seja por alguns minutos, famoso. Hoje as pessoas querem fama, sem trabalho, com o máximo de rapidez e ganhando muito. Então hoje a fama, né, o negócio é ser youtuber. É conseguir viralizar um vídeo, uma situação que explode. E ele consegue chamar a atenção e monetizar isso aí. E vale tudo nesse mundo. Então se perdeu essa noção, né, do respeito, do limite, a permissividade excessiva. Pode passar? Então hoje é a sociedade do espetáculo. A gente quer ser famoso. Nem que seja por alguns segundos. Pode passar, por favor? Não. Então, a gente vê isso na própria relação nossa com a mídia, né? Até para as pessoas se sentirem aceitas, elas querem ser visualizadas, querem ser enxergadas. Né? Parece que tu não vive na sociedade atual. Se tu não vive naquele conceito, naquele grupo, né, estabelecido como sendo a tarefa, a forma de agir correta, a gente se sente deslocado. Nessa sociedade regida mais do que pela ânsia do espetáculo, existe a ânsia do prazer a qualquer preço. Todos se sentem na obrigação de se divertir, de curtir a vida adoidado, de trabalhar muito para ter dinheiro ou prestígio social, não importando os limites de si próprio e dos outros. Não é sem motivo que os lugares de trabalho em que a competição é a mais acirrada, onde não existem limites definidos entre o trabalho, estudo e lazer, que encontramos pessoas queixosas, infelizes, frequentemente visitando os médicos e hospitais. Se a modernidade prometia a felicidade, através do progresso da ciência ou de uma revolução, a pós-modernidade promete um nada que pretende ser o solo para tudo. Então, pessoal, hoje nós temos um ritmo de vida muito acelerado, né? É coisa do curtir, de fazer. Eu pego pacientes no meu consultório na segunda-feira, eu falei, o que tu fez no final de semana? Ah, doutor, eu me diverti um monte, bebi todas.
Aí cheguei em casa, dormi até de noite. Estourou o fígado, né? Criou um monte de toxinas para o corpo, né? Perdeu o sol maravilhoso do domingo, porque daí passou do sábado para domingo dormindo o dia todo, mas foi maravilhoso no final de semana, né? Então, há uma perda de limites, de enxergar o que é certo e o que é errado. E isso também é no trabalho, que é a questão da venda da imagem do herói. O herói, ele geralmente morre no final da história, né, pessoal? Por quê? Porque ele doa a própria vida, se for necessário, para cumprir a missão. E hoje, esse mito do herói, ele está vigente na sociedade moderna, pós-moderna. Por quê? Porque tudo nos é incentivado a não respeitar limite. A gente não tem muitas até nem noção do nosso próprio limite físico e emocional. Assumimos muitas vezes tarefas acima do que nós podemos. Eu atendi um juiz federal no meu consultório, que tem o colegiado, né, de vocês lá, enfim, e ele veio do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e ele disse que o pessoal do Sul tinha um conceito de xiitas, né? E ele foi fazer uma intervenção lá no colegiado e foi muito criticado pelos colegas. Isso gerou nele uma necessidade de provar para os colegas que ele era melhor do que os colegas. E existe que ele me falou, uma estatística de processos que o juiz ele consegue, né, fazer por mês lá. E ele, durante 4 anos, foi o juiz que mais fez processos. Só que isso criou uma rotina extremamente estressante. Ele diz, olha, Gilson, eu tinha um número de processos na minha mesa, eu despachava, chegava a secretário com mais um monte de processos para mim continuar, né? Aquele mito de Sísifo, né, que leva a pedra até acima da montanha, ela cai e vira aquela rotina desgastante, né, cansativa, que levou ele ao alcoolismo, né, como uma forma de lidar com o estresse. Então, essa ansiedade, né, essa coisa de não parar, de não saber o limite, nos deixa muito doentes. Você lembra aquela imagem do Ícaro, na mitologia grega? Que o Ícaro está, né, lembrando a mitologia, está com o pai dele, o Dédalo, numa ilha. O Dédalo cometeu algumas coisas erradas lá e foi preso com o filho naquela ilha. Só que o Dédalo era uma pessoa muito criativa e muito inteligente. O que ele fez? Ele pegou as penas das aves que sobrevoavam a ilha e com cera das abelhas, ele fez um par de asas de cera e penas, um para ele e outro para o filho. Estudou a orientação dos ventos e, no momento oportuno, diz, olha, Ícaro, esse é o momento de nós fugirmos em direção ao continente, nós escaparmos da ilha. A única maneira era voando, não tinha barco, não tinha nada, era distante o continente. E aí o Dédalo orientou o Ícaro, não voa muito perto do mar, muito baixo perto do mar, e nem muito alto perto do sol. Dédalo saiu voando na frente, e Ícaro olhou para o sol e disse, eu quero alcançar o sol. O herói fica tomado por uma ideia. Eu tenho que fazer, eu tenho que executar. A ideia move o herói. E Ícaro ficou movido por uma ideia. Eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar o sol. E quando a gente fica movido por uma ideia, a gente não olha para nós. Nós olhamos para a ideia nos move. E aí ele foi, então, focado no sol, e à medida que ele voava em direção do sol, ele não percebeu que o calor foi aumentando gradativamente, a cera foi derretendo, e quando viu, as penas se desprendem. Aí não tinha mais o que se fazer. Então, ele cai e morre. Então, o herói ele tende a esticar a corda até ela arrebentar. Ele não saber parar. E aí nós encontramos uma série de pacientes no consultório com esse perfil heróico, que não consegue olhar para si, suas necessidades físicas, parar para fazer um exame, uma atividade física, um lazer, e aí a corda arrebenta em algum lugar. Ou no emocional, ele vai cair num quadro depressivo, porque a ansiedade vai gerar depressão,
Porque a ansiedade gera tanta tensão, tanta preocupação, que fica uma vida muito árida. Fica uma vida de cobrança, tensão. Em vez da pessoa relaxar e saborear aquele momento, o momento não tem profundidade. A gente vai dizer num linguajar psicológico que a pessoa perde a alma. Ela mecaniza a vida, ela robotiza. Eu estou preocupado com aqui, já estou preocupado com aqui, eu estou preocupado com aqui, e não consigo ter profundidade. Aí eu faço um monte de coisa no final do dia. Hoje o dia foi maravilhoso. Eu fiz tudo o que eu queria. Isso foi só para baixar a nossa culpa, né? Porque a nossa mente nos engana. Mas eu estou vazio por dentro. Eu me sinto vazio. Porque a preocupação, a vida na mente, é uma vida muito árida. Então, eu não consigo sentir, eu vivo muito pensar. Eu digo para meus pacientes ansiosos, sai na rua, em vez de tem coisa para fazer, sente o vento no rosto, olha o velhinho atravessando a rua, olha a mãe com a criança no colo. Existe beleza e magia nas coisas, mas se nós não pararmos para olhar, a gente não vai perceber. Sabe aquela pessoa que come rápido e não sente o sabor da comida? Nós fazemos assim com a vida. Nós aceleramos tanto que não sentimos mais a vida. E aí falta a profundidade. Então, esse discurso heróico, ele está muito vigente na sociedade pós-moderna. Quando nós deveríamos buscar o mito do sábio. O sábio é diferente do herói. Enquanto que o herói fica tomado pela ideia, o sábio ele faz um afastamento. Ele olha as coisas de cima. Ele olha a situação, olha a si próprio e diz, não, Gilson, isso aí que tu está querendo, isso é loucura tua. Não vou fazer isso, não. Então, porque ele sabe, ele tem estratégia que o herói não tem. Ele sabe avançar e recuar. Ele sabe dizer não. Ele sabe até onde vai seus limites físicos e emocionais. Então, ele sabe a medida do ponto certo. Tudo tem a sua medida, não é, pessoal? Até para cozinhar. A gente nem cozinha nem de mais nem de menos. E o sábio, ele é sábio porque ele sabe a medida das coisas. Né? Pode passar, por favor? Então, tal é o sujeito pós-moderno, eternamente insatisfeito e frustrado com a realidade, preso na sedução da imagem. Isso, pessoal, é que está nos prejudicando muito. O hiperreal, que é um misto de fascínio e vazio. Por quê? Dentro da evolução filogenética, cada animal desenvolve um sentido mais profundo. Né? Tem animais que é o olfato, a audição. Nós, seres humanos, nós desenvolvemos muito a visão. A imagem nos pega. E a mídia usa muito isso, né? Nos pegar pela propaganda. Por que foi proibido propaganda de cigarro no Brasil? Porque as crianças não têm discernimento, saber o que é certo e o que é errado. O que se fazia antigamente? Quando eu via a propaganda de cigarro no Brasil. Tinha um cara com um iate maravilhoso, numa ilha paradisíaca, uma mulher deslumbrante e fumando um Marlboro. Não era isso? Bem, eu não posso ter a ilha, não posso ter o iate, a minha mulher não é aquela deslumbre ali, né? Então, o que eu vou pegar? Um Marlboro por livre associação, que é o marketing faz, a imagem, nos vender uma imagem. E isso nos gera um misto de fascínio e vazio. Por quê? Porque a imagem nos vende uma realidade que não existe, pessoal. O Big Brother, né, as caras, o selfie que as pessoas fazem, né, no restaurante lá, aí todo mundo dá um sorriso maravilhoso. Tinha recém-brigado na mesa, né? Mas para mostrar ali uma cena que não é verdadeira. Porque a imagem é mais importante do que a realidade. A imagem é mais importante do que o que a pessoa é. E nós, sem perceber, fazemos parte dessa sociedade doente. O sintoma da sociedade moderna nos pega a todos nós. Só que nós não nos apercebemos doente. E isso é o perigo da sociedade pós-moderna. É o que chamamos de ego sintônico. Aqueles doentes que acham que estão sadios, que estão identificados com o sintoma. É aquele alcoolista que chega no nosso consultório e nega a doença. E diz assim, doutor, eu bebo porque a mulher pega no meu pé. É uma chata. Sempre me pegando no pé. O meu pregador lá
também é outro cara chato lá, se vive me incomodando. Mas, na verdade, a mulher pega no pé porque ele já está sendo agressivo, ele já não cumpre os deveres dentro de casa, o empregador é que chega atrasado no trabalho, mas ele não é o culpado. O culpado é outro. O que nós chamamos de mecanismo de defesa do ego, que é racionalização e negação. Eu nego a doença, racionalizo, justifico, e o culpado são os outros, não sou eu. Esse paciente que não se acha doente, eu não consigo ajudá-lo. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudado, que não reconhece a doença? Então, nós temos duas técnicas para esse paciente. Ou a confrontação, tu começa a quebrar as defesas dele, mostrando que ele está errado. Geralmente fica bravo com o médico, não volta mais, porque a gente mostra a verdade, né? E ele não aceita. Ou o processo de identificação, que é do espelho. A gente manda ele para o alcoolista anônimo, e lá ele vai ver a história de alguém que bebe. E a pessoa começa a contar a história dele, olha, eu comecei a beber aos pouquinhos, foi aumentando, aí comecei a brigar em casa, comecei a faltar ao trabalho. Ah, mas essa história é minha. Ele não se sente ameaçado. Daí ele começa a perceber que está doente. Começa a abrir o campo para ser ajudado. A sociedade pós-moderna, ela não se dá conta desses sintomas. Ela está vivendo a sintomatologia. E aí está o perigo, pessoal, do momento que nós estamos vivendo. O hiperreal, então ele gera esse fascínio e gera um vazio, porque eu vou para a realidade não é que me vende na televisão. Não é aquela coisa maravilhosa do filme, do Big Brother, né, das coisas que me vendem. E aí, quando eu vejo aquela coisa do hiperreal, do fascínio, e aí é como dar o pirulito, tira o pirulito. Dá o pirulito, tira o pirulito. O que eu vou me frustrando? A minha vida não é essa fantasia. Minha vida é luta, é trabalho, é dificuldades, problemas familiares, como qualquer pessoa. Mas me passa uma imagem de sedução, que vida é gozar, que a vida é maravilhosa, é ter as coisas imediatas, e aí vai dando um vazio existencial. Você lembra do mito do Narciso? Né, que o Ovídio, no seu livro Metamorfoses, né, nos traz um poema através desse mito. Aliás, o Ovídio, ele começou a fazer aula de retórica, o pai dele queria que ele trabalhasse na área jurídica. Mas aí o Sêneca, o velho, disse que ele era mais emocional do que racional. E foi para a poesia, né? Se tornou o primeiro grande poeta de Roma. O Ovídio nos fala do mito de Narciso, que é aquele que nasceu, né, de uma ninfa e do deus do rio e dos lagos, de uma beleza deslumbrante. A mitologia diz que quando a pessoa tem muita coisa boa, é muito perigoso, né, porque da desgraça vem junto, né, porque até os deuses invejam daí, né. E Narciso era o cara, pessoal. Todo mundo se apaixonava por ele, até os homens se apaixonavam por ele. As ninfas, até os deuses invejavam Narciso. Só que Narciso, ele tinha o nariz empinado. E ele não deixava ninguém se aproximar dele. E tinha lá no Olimpo uma ninfa chamada Eco. Eco falava pelos cotovelos. Mulher não é faladora, né? Não tá, ela é uma exceção, tá? Não são as mulheres. É Eco. Então Eco falava. Só que Eco distraía a Hera, esposa de Zeus, para Zeus dar os seus pulinhos, sabe? Que Zeus teve filho com tudo que é mulher, até as mortais, né? E aí Hera descobriu que Eco se utilizava das conversas para esconder o que Zeus fazia com as ninfas, puniu Eco. Puniu como? Ela só podia falar a última palavra que ela escutava. E foi expulsa do Olimpo. Eco, então, foi lá para a natureza, né? E Narciso era um grande caçador. E ele, então, estando lá na floresta caçando, com quem que ele se encontra? Com a Eco. E como qualquer pessoa, a Eco se apaixona por Narciso. Só que Eco tem dificuldade de conversar, porque o Narciso conversa e ela repete as mesmas coisas, né? E, naturalmente, é rejeitada por Narciso. E aí ela fica, então, tão abatida
que ela se esconde na floresta, e o seu corpo vai se definhando e se transforma em rocha, em caverna. E a única coisa que sobra é a voz dela. E hoje ela continua repetindo, então, né, os ecos das pessoas que falam na caverna, e ela repete. Só que as ninfas ficaram furiosas, né, porque o Narciso era muito orgulhoso, muito vaidoso, e Nêmesis, que é a deusa da justiça, ouvindo então os apelos das ninfas, resolve castigar Narciso. E Narciso, então, ele é conduzido para dentro da floresta, encontra aquele lago maravilhoso, que é um espelho, e olha para o lago e enxerga a sua própria imagem. E se apaixona pela sua própria imagem. E ele fica tão fascinado com a sua própria imagem que ele não consegue sair dali. Ele está envolvido. Narciso vem da palavra grega narquisos, né? De narque, quer dizer entorpecimento, torpor, que vai gerar a palavra narcóticos, né? As coisas que dão entorpecimentos. Então, ele fica entorpecido, ele não consegue sair da imagem. E também se definha e morre. E no lugar onde ele morre, surge, então, uma flor, chamada flor de Narciso, que é uma flor que existe na Europa, que tem certa toxicidade, as pessoas usam até para cometer suicídio. Então, o Narciso, ele representa muito bem a imagem do homem moderno, que é preso na imagem, no fascínio, fica entorpecido na imagem. E o mito gerou, né, na psicanálise, o conceito de narcisista, que é, né, a ideia de um transtorno de personalidade, que hoje em dia, né, a sociedade é a noção de narcisista, que mostra bem esse momento. Né? O pessoal ficou de me avisar o horário para mim não ultrapassar, pelo amor de Deus, né, me avisem aqui. Pode passar, por favor? Vamos passar adiante, senão a gente vai ficar falando até à meia-noite, e o que o pessoal tem que jantar, né? Pode passar. A questão da religião também, né? A religião perdeu profundidade. Não é mais o homem que serve a Deus, mas a religião... 10 minutos? Ah, tem bastante tempo. Então, hoje é o homem que se serve de Deus, né? Hoje é self-service. Tu vai lá na igreja evangélica, se não dá cura, eu vou dar no espiritismo, se não me atende, vou na Umbanda. Não é mais a religião para ter uma relação de profundidade com Deus. É para ser servido por Deus. O importante é eu sou o centro do mundo, não é mais Deus. Né? A subjetividade e o individualismo prepondera também na religião. Pode passar? Pode ir passando, por favor. Então, se hoje em dia não existe uma religiosidade autêntica, uma religiosidade autêntica é o melhor remédio para todos os sofrimentos psíquicos. A natureza, o sentido da religião, religare, significa cuidadosa atenção. A experiência espiritual compõe, então, de um lado, a relação da compaixão para com o próximo, e do outro, de um nível vertical de encontro com o ego, com o self. Pode passar? Então, se nós não temos hoje em dia uma sustentação espiritual, se nós perdemos os valores éticos, morais, né, perdemos a fé, se não temos ideias, se vivemos uma vida superficial, com uma imagem falsa, que nos tira do contato com o contato mais íntimo com a vida, se perdemos a noção dos limites, o que nos pode acontecer, pessoal? É o que a psicologia chama de entorpecimento psíquico. Lembra a imagem do entorpecimento do Narciso? Que vem acrescentar a era da ansiedade. Estamos cada vez mais acometidos de síndromes, do pânico, doenças autodestrutivas, nossos olhos estão opacos e vazios, nossos corações com uma dor surda. Pode passar? Então, hoje nós perdemos a pós-modernidade, ela marca o declínio da lei do pai, né? Que é a questão da lei, da ordem, da disciplina. Se perdeu isso. Hoje nós estamos muito mais vendo a questão da lei do mundo da mãe, não da mãe biológica, mas da mãe psicológica. O que é o mundo da mãe, pessoal? É o mundo do conforto, da proteção, do útero, né? De você carregar no colo, da teta.
é de ser acolhido, alimentado. Então, hoje, as nossas crianças, elas não conseguem amadurecer, porque não tem limites, ficam presos no mundo da grande mãe. Só que isso tira a potência da criança. Quando eu dou, não sei dizer não para a criança, eu dou muita coisa, eu tiro a capacidade dela andar sozinha. É como se eu não acreditasse, tiro a potência da criança. Então, nós vemos adolescentes aí chegando aos 30 anos de idade. Porque se eu tenho em casa o quarto, que eu levo a minha namorada, televisão, jogo, né, não pago aluguel, por que eu vou querer ser ator não adulto? Eu vou continuar sendo adolescente. Então, você perdeu a lei do pai, né, que representa essa autoridade, que se perdeu do Estado, da igreja, dos valores, a disciplina, né, e aí ficou esse mundo, né, de uma ausência de valores, de limites. Então, é aquele adolescente que se frustra nos Estados Unidos, porque brigou com a namorada, e pega porque está frustrado, está revoltado, pega uma metralhadora, uma arma, e vai lá no shopping fuzilar todo mundo, porque ele quer castigar os outros pela sua desgraça. Ele não sabe o limite. Não sabe lidar com a frustração. Não sabe aceitar o não. Né? Pode passar. Cada vez é mais difícil ser pai e mãe, ser adulto, dar limite e cuidar. O que existe é uma sedução generalizada, onde os pais competem com os filhos. Pode passar? Pode passar, por favor? Pode passar? Então, na pós-modernidade, predomina o materialismo utilitarista, o individualismo, o vazio existencial, a depressão e a ansiedade. Há uma necessidade urgente de buscar uma espiritualidade profunda, capaz de dar um sentido maior para a vida. Então, a única maneira de nós resgatar a sociedade é a busca de uma coisa que nos dê um outro sentido, que nos move. Pode passar? O Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é um neuropsiquiatra austríaco, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, né? E foi separado da esposa, a esposa foi obrigada a abortar, e ele tinha uma ideia de como buscar algo que nos desse felicidade de maneira científica, a busca de um sentido capaz de nos mover. Então, o Viktor Frankl ele vai dizer que existem 3 coisas que a gente não pode evitar: sofrimento, a culpa e a morte. Todos nós vamos ter que conviver com essas 3 coisas. E a única coisa que nos dá força para a gente superar isso não é o material, que é algo impermanente, mas isso está ligado à espiritualidade, ao sentido que nos move. Então, Frank vai dizer que se a gente tem um sentido poderoso, profundo, é que nos dá a capacidade de enfrentamento de qualquer coisa. Pode passar? Pode passar? O que ele chama de autotranscendência, né? Pode passar. O que hoje, de maneira mais moderna, chama de resiliência, né? Que é a capacidade de superar as dificuldades, se recuperar de uma situação e sair dela mais amadurecido e mais fortalecido. Pode passar? Então, a resiliência é a capacidade do ser humano fazer frente às adversidades da vida, superá-las e, inclusive, ser transformado por elas. Pode passar? Então, olha a importância da espiritualidade. Ela é tão importante para dar um sentido para nossas vidas, como para a nossa saúde. Isso aqui é uma pesquisa médica, mostrando as pessoas em oração e manta durante o eletrocardiograma. As pessoas têm uma arritmia cardíaca, e quando entra em oração, o ritmo cardíaco melhora, estabiliza. Então, a gente consegue enxergar fisicamente, biologicamente, né, a ação da espiritualidade. Pode passar? Isso aqui é uma outra pesquisa mostrando, né, que a meditação, a oração, ele estimula o giro singular no anterior, que é uma região do cérebro que faz uma mediação entre o sistema límbico e o sistema cortical, que nos dá a capacidade de mediar os conflitos, de ter tolerância, de enfrentamento. Então, quando pode passar, quando tu reza, tu estimula essa região, né? Isso nos dá maior capacidade de enfrentar as situações da vida. Pode passar? Pode passar, por favor? Pode ir passando. Isso aqui é uma outra pesquisa que mostra assim, que as pessoas... É uma meta-análise, é um estudo assim, que durou vários anos. Né? Foram 7 anos de segmentos, com mais de 136 mil pessoas, para mostrar a causa da mortalidade cardiovascular. E nesse estudo se percebeu que algumas pessoas viviam mais.
Olha, mas essas pessoas aqui fogem um pouquinho da estatística. Aí foram analisar o que era que as pessoas tinham um propósito de vida que movia elas. Pode passar? Também a questão do envelhecimento celular, né? Nós sabemos que a telomerase, que é a enzima que protege o telômero é uma estrutura que ele vai diminuindo à medida que a célula vai se dividindo, e quando ele fica muito curto, a célula se desorganiza e morre. A descoberta da telomerase levou o prêmio Nobel da Medicina, a bióloga que descobriu os estudos, e a pesquisa mostra que as pessoas que são mais hostis, né, mais agressivas, elas envelhecem mais rapidamente. E a oração, a meditação, melhora a telomerase. Pode passar? Então, né, a gente está explicado, né, a oração ativa o parasimpático, diminui o nível de adrenalina, de cortisol, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do sentimento, né, do afeto, de abraça, a gente libera a ocitocina, aumenta a melatonina, isso melhora a pressão arterial, baixa a frequência cardíaca, ajuda na insônia, mais otimismo, mais bem-estar, melhora o metabolismo do açúcar. Pode passar? Então, está explicado, né? O amor, a espiritualidade equilibra os nossos neurotransmissores. Pode passar? E a pesquisa do Harold Koenig, que é um médico da Universidade de Duke, né, sobre espiritualidade, ele vai dizer que tem uma prática espiritual, ela tem maior sobrevida, vive 7 anos a mais. Tem uma pessoa que não tem uma prática espiritual, olha, 7 anos já é um bom, né? Melhora a resposta imunológica, recupera mais rápido nos hospitais de cirurgia, de infecção, diminui o envelhecimento celular, diminui a incidência do câncer, menos ansiedade e menos depressão. Pode passar? Somente o amor real, destituído de interesses perturbadores, consegue irradiar a luz da harmonia entre as criaturas. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização. Então, nós temos que resgatar hoje em dia, pessoal, esse sentimento de família, de comprometimento entre nós, de esse amor. A única maneira de salvar a sociedade pós-moderna é olhar para o outro, sair do nosso individualismo e nos sentirmos responsáveis pela vida e pelo outro. Somente o amor nos faz sair de nós em direção ao outro, né? E vocês do judiciário têm uma função muito importante. A justiça é a única virtude que é a virtude equilibrada, né? As outras virtudes, tirando o amor e a sabedoria, podem, em alguns momentos, não serem virtudes. A coragem, por exemplo. O homem-bomba, ele acha que está sendo corajoso, mas está sendo um tolo. Porque coragem sem sabedoria vira impulsividade. Mas justiça, não diz menos justiça, ou não é justiça, né? Justiça é justiça. E nós precisamos buscar uma sociedade mais justa. Uma sociedade que consegue olhar para si própria. Que nós conseguimos resgatar a responsabilidade com o momento que nós estamos vivendo. Um momento especial, pessoal. Como já foi falado aqui, o Noeval falou sobre o momento que a gente está vivendo. Esse momento é um privilégio para nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Que temos direito ao salário, se assim nós soubermos assumir o nosso dever. Então é o momento de nós levantar a cabeça. Nós vamos sentir o peso pesado da sociedade doente, da vibração, da guerra, da violência, da depressão. A gente vai sentir isso no nosso coração. Tem momentos que a gente vai ficar assim também, sentindo um pouco de vazio, um pouco de angústia. Mas não devemos nos deixar nos abater. Não perdemos a confiança no governo oculto que preside nossos destinos. Estamos aqui com uma finalidade, pessoal. E esse é o momento de nós abraçarmos o nosso dever. Então, a nossa saúde, a boa saúde, depende também de eu assumir o meu papel transformador na sociedade, agindo com amor e com justiça. Nosso irmão Eurípides Barzanufo, quando teve o primeiro contato com a mediunidade, primeiro trabalho mediúnico, ele entrou em estado sonambúlico,
o espírito dele saiu em direção ao mundo espiritual e ele enxerga uma luz que vem em direção a ele, e ele sente que suas pernas pesam, ele não consegue prosseguir, e a luz se aproxima e é Jesus. E daí Eurípides pergunta, vê Jesus de cabeça baixa, um pouco triste, e pergunta, Jesus, por que tu estás tão triste? E Jesus permanece em silêncio. E daí ele pergunta, é por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Daí Jesus levanta a cabeça, não. É por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Que Jesus nos abençoe e nos dê bastante coragem, bom ânimo, para nós sermos um agente transformador da nossa sociedade. Obrigado pela atenção.